Claro. é que entra o lance do tal do... Jejum intermitente. Intermitente, é Então, isso? na verdade, o jejum intermitente ele é uma estratégia para você baixar níveis de insulina de forma aguda, tá? Já vou te falar porque que isso é importante, mas antes de falar isso, o que é bom separar? Boa parte do que faz o jejum intermitente funcionar é a janela alimentar, não o jejum. É ter o horário, né? Exatamente. Entendi. Agora, o que arrebenta com o jejum intermitente? O que as pessoas entendem do que é o jejum intermitente, não do que ele é de fato. Quando você busca na literatura médica sobre jejum intermitente, 90% dos trabalhos são sobre avaliações observacionais, trabalhos observacionais do quê? Do jejum dos muçulmanos, o isso que eu ia Ramadã. falar. É o Ramadã, exatamente. Isso não é jejum intermitente, Sérgio. Por quê? Primeiro, não tem um horário fixo para começar. Não tem um horário fixo para terminar, segundo lugar. Terceiro, você não tem consumo de água durante o período do jejum. Então, você está desidratando. Quarto, as refeições são festivas. Então, a refeição de entrada no jejum é uma refeição lauda para o muçulmano conseguir tolerar Aguentar o que é aquilo, o tempo tranco todo do sem... dia. Isso. E a refeição no final do dia, o iftar, ela é uma refeição festiva que você faz com seus amigos. Ou seja, não tem nenhum tipo de objetivo científico, fisiológico, fisiopatológico, de emagrecimento, de ganho de massa muscular. Nada disso. Ele é cultural. Exatamente. Né? E o jejum, ele também faz parte de outras religiões. Ele faz parte de algumas coisas relacionadas ao catolicismo também. Você tem os jejuns católicos, você tem as restrições seletivas, né? Que nem não comer carne na sexta-feira santa. Sim. Cara, se você está falando para mim que jejum intermitente é para emagrecer, então não comer carne na sexta-feira santa também é para emagrecer. Né? Você percebe que não faz sentido isso. E aí as pessoas fazem o quê? Por exemplo, o que desmonta o jejum intermitente? Eu faço jejum intermitente, eu faço uma janela de 8 horas de alimentação. Então o jejum intermitente foi todo baseado no Ramadã mesmo? Na verdade, não. É que modernamente, quem estuda jejum intermitente associou o Ramadã como um modelo observacional. Admitindo que aquilo era jejum intermitente, mas não é, porque o propósito do jejum intermitente do Ramadã é religioso e, portanto, ele segue ritos festivos associados a ele. O jejum intermitente que um médico, aonde? Se não me engano, em Boston, em 1916, quer dizer, estamos falando mais de 100 anos atrás, né? Era um endocrinologista que ele queria desenvolver uma forma de acompanhar os pacientes que tinham diabetes tipo 2, aquele diabetes que acontece pela idade ou por hábitos irregulares alimentares, né? E ele precisava de um método alimentar que ele conseguisse, ao mesmo tempo que o paciente comesse, né, a quantidade de comida que ele queria comer, só que ele conseguisse controlar mais ou menos, né, a forma de resposta metabólica. E aí ele introduziu o conceito de jejum intermitente, que, aliás, todo mundo acha que é essa janela de 8 horas. E não é. O jejum intermitente ele tem 3 formas. Ele tem o whole day fasting, o alternate day fasting, e aí ele tem o que a gente chama de time restricted. Tá? Whole day fasting, o que é? É você fazer o jejum aliás, você comer normalmente um dia. No dia seguinte... É o do dia, né? É um dia pulando um dia. Exato. Só que no outro dia, para o whole day fasting, o que você faz? Você escolhe uma refeição e come 25% do volume calórico que você comeu no dia anterior. Entendi. Whole day fasting. Alternate day fasting. Aí esse sim. Você come dia sim, dia não. Imagina o humor de você passar um dia em jejum. Caramba. Nem é bom nem pensar. É bom nem pensar. Eu acho que eu enlouqueceria, tá? E, finalmente, o time restricted, que tem diversas formas, onde a mais comum é a 16/8. Você passa 16 horas de jejum e 8 você come. E aí, o que as pessoas fizeram? Elas fizeram o seguinte, elas falaram, se é 16/8, então eu ponho essa janela alimentar a hora que eu quiser. Eu vou começar a comer 2 da tarde, eu paro 10 da noite. Sérgio, isso é o que as pessoas já fazem, Sérgio. Ela não toma café, almoça à tarde, fica beberiscando no meio da tarde, chega à noite, faz um jantoço e aí? Não, agora eu estou em jejum. É só comer antes das 10 que eu faço um jantoroço e tá tudo bem. E aí fala que o quê? Que não funciona. Exatamente. Entendi. Mas não é jejum intermitente. Certo. Entendi. Né? E aí o que elas vão fazendo? Elas vão narrowing esse intervalo, então é 16/8, vira 17/7, vira 16/6. Até, sabe, chega uma hora que você vai fazer o quê? Uma refeição por dia? Sim, chama dieta do guerreiro.
Porque diz que na antiguidade o homem na selva, né, roubando banana de macaco, ele fazia uma refeição por dia, ele comia tudo nessa refeição. Mesmo porque para matar não dava, né? Para ficar também matando macaco toda hora, né? Brigando com os macacos toda hora, né? Até porque dependendo de quantos macacos tiver, você saia perdendo, né? Exato. Aí você virava comida de macaco também, né? E nos muçulmanos observaram o quê? Que funciona? Tipo, eles perdem peso durante o Ramadã. Para quem não sabe o que é Ramadã, vamos explicar, Sim, né? Boa. É um mês, né? Normalmente é um mês que eles comem... Eles não podem comer na hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. E eles têm uma tabelinha, né? Porque depende de onde eles vivem, né? Para cada lugar tem o horário que o sol vai nascer e se pôr. Nesse período eles não podem tomar água, né? Não, durante o dia não água e não pode comer. Não pode nem... Se você toma remédio, você não pode nem tomar o remédio com água. Isso mesmo. Né? E é um período de penitência para eles entenderem os que são as situações que estão relacionadas com privações. Né? Você tem horários fixos para orações, você tem 5 orações em horários específicos. Né? E que, assim, cada dia tem um horário, baseado no que é o sol raiar e no sol se pôr. Porque tá ligado com a astronomia. Não é? O sol não nasce todo dia no mesmo horário. Perfeito. E eles têm que seguir essa tabelinha. Eu sei porque eu já trabalhei com um muçulmano e ele andava com a tabelinha, entendeu? Sim. Então ele falava, hoje eu não posso, só daqui tanto tempo que eu posso comer e tal. Então ele tinha sempre a tabelinha para consultar. Sim. Por isso que eu tô ligado. E ele anda com o tapete dele, né? Anda com o tapete, que tudo isso aí. Eu lembro que eu fui dar um curso de suplementação, fisiologia esportiva e nutrição esportiva em Dubai. E no quarto de hotel você tinha o tapete. Ah, que maneiro. E o tapete do muçulmano que tem essa finalidade, ele tem uma bússola. Então você sabe... tem que sempre apontar para Meca. Exatamente. Isso aí. Você tem que sempre apontar para Meca. Isso mesmo. E é muito interessante isso, porque você começa a entender o que é a natureza de um turista e de um viajante. Né? O turista, ele quer, sei lá, Disney, uhul. O viajante, ele quer entender como a coisa se processa. E o legal na vida é você ser viajante, para você absorver aquilo e tentar entender algumas coisas que acontecem com a sua vida, na sua rotina, no dia comum, para aquilo que é o seu modus operandi e até entender de algumas coisas por que elas são como elas são. Uhum. Mas eu estava te contando do jejum intermitente. Então, né? E os muçulmanos, o que verificou neles? Que eles perdem peso nesse período, mas eles se recuperam logo depois. Entendi. Terminou o Ramadã, já tá tudo... Vida normal. Né? Por quê? Porque você, na realidade, mexer com peso é uma coisa que tem a ver com rotina, não com sacrifício. É isso que as pessoas precisam entender, né? E parece, né, quando a gente fala dos 4 estágios da agonia, né, que norteiam muitas das decisões humanas, que as pessoas elas fazem uma barganha, tipo, eu me proponho, ou eu tolero, ou eu me resigno a passar o sofrimento de ficar em jejum, mas eu quero perder peso. Uhum. Né? E quando a gente fala dos 4 estágios da agonia, né, o que é? O primeiro, negação. O segundo, ira. O terceiro, a barganha. E o quarto é a decatexis, né? Quando você relaxa, né? A gente fala isso muito em cuidados paliativos, deontologia, né? Que é o estudo da passagem das pessoas, né? A aceitação do processo de morte. Então, você dá um diagnóstico grave para a pessoa. A primeira coisa que ela faz é a negação. Não tenho isso. O segundo é a ira e a revolta. A terceira, a barganha. Mas e se eu fizer uma caminhada a pé até o santuário? O quarto, aí a decatexis, ela entende que é aquele processo. Né? A ficha caiu. E quem fala muito bonito sobre isso, né, é o Leandro Carnal. Né? Ele fala que é a última lição que a gente aprende. E que curioso no ser humano que o amadurecimento e a idade eles estão em contraposições. E que o nosso vigor físico ele também está. Então, a fase que você tem mais sabedoria e mais maturidade, a fase que você tem menos vigor físico e maior idade. E ele fala que é a última lição que você aprende. E que para quem é estoico, né, a pessoa que é aquele monumento de certezas, né, ela não teme a morte. Por quê? Porque, e essa frase é uma frase para a gente pensar, onde eu estou, a morte não está. E onde a morte está, eu não estou. Logo, por que você temer? Uhum. E que isso você só vai entender quando você se confronta com a sua finitude. Né? Que nem quando a gente olha para esse cosmos aí, você fala, 20 bilhões de anos. Que número é esse? Né? Quantas vidas humanas? A gente está falando de 20 bilhões de... Né? Não é tipo, vou esperar ano que vem, né? Do Exato. Natal do ano que vem para trocar meu carro. Não, eu vou... É uma eternidade. Aí um amigo meu diz assim, e cara, nós nunca estamos no dia seguinte.
Entendeu? É sempre daqui 100 mil, daqui 200... E nós nunca estamos no 999, que vai ser amanhã. Nunca tá... Por que nunca tá nisso? Ele me fala, ele fica revoltado, fala desse jeito. Principalmente com fenômenos cosmológicos, né? Que são coisas que... Exatamente. Mas outro dia eu tava vendo, acho que foi até no teu canal que eu assisti, que eles conseguiram captar uma explosão de supernova. Bem quase, né? Quase. É porque é muito difícil. Eles viram logo depois que ela aconteceu. Um clarão, uma coisa assim. Mas logo é muito difícil pegar. Mas eles estão trabalhando já num sistema para tentar ver a hora que explode mesmo. Ainda não chegou naquele ponto. Tá quase. Cara, isso deve ser um negócio sensacional, né? Vai entender muita coisa. Mas depois vão cobrar a gente nos comentários. Só para o pessoal não sair fazendo jejum intermitente à torta e direito. Então. Faz aí, porque senão vão lá no seu... falar como assim. Exato.